A paz do Senhor para os irmãos, amém? Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. Hoje foi um dia difícil, esse tempo frio, muita dor de cabeça, muito incômodo, mas graças a Deus nós fomos melhorando e podemos estar aqui. Como eu não sentia há muito tempo atrás. Bom, irmãos, o nosso tema é a continuação dos títulos atribuídos ao Espírito Santo. E nós vamos recapitular que nós citamos na terça-feira passada em relação à doutrina do Espírito Santo. Chegamos a dar introdução em alguns títulos do Espírito Santo. Então, para recapitular, vale a pena citar Romanos capítulo 8, verso 2, onde diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então nós esclarecemos a semana passada que é atribuído ao Espírito Santo esse título, Espírito de vida, que como o Espírito de vida, o Espírito Santo opera a vida, ele opera a cura, seja qual for o tipo de enfermidade, seja por bactéria, seja por lesão, seja por desgaste, às vezes, de alguma estrutura que pode ser óssea. O fato é que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e é atribuído a ele o título Espírito da vida, porque ele é quem opera a vida nessa dispensação pela autoridade do nome de Jesus. É ele também que aniquila a lei do poder, do pecado e da morte. É o Espírito Santo quem faz este milagre. E é aí que o mundo não compreende. Eu já vi inúmeras vezes pessoas aceitarem Jesus e amassar, tirar do bolso um maço de cigarro, amassar, jogar no chão, na frente do púlpito e nunca mais fumarem. Já vi pessoas que receberam a oração ao aceitar Jesus, no outro dia foram acender o primeiro cigarro e fumar e tiveram náusea, tiveram sensação de vômito e nunca mais fumaram. Então o Espírito Santo faz esse milagre, ele aniquila a lei do poder, do pecado sobre a vida da pessoa, aquilo que escraviza, aquilo que domina, aquilo que leva a pessoa a fazer aquilo que já não quer mais, porque o pecado, senhores, inicialmente ele parece ser prazeroso, mas depois de algum tempo ele começa a se tornar um fardo, um peso. É por isso que em Mateus capítulo 11, verso 28 a 31 está escrito, lá um texto sobre Jesus Cristo relatando, fazendo o convite às pessoas. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Porque o que antes parecia ser um prazer, depois de algum tempo, principalmente quando a pessoa tem pelo menos uma noção básica da verdade, depois de algum tempo, vai se tornar realmente um fardo pesado, vai se tornar uma condição insustentável para o estado de espírito da pessoa. Mas é o Espírito Santo quem vem hoje, como Espírito da vida, pela autoridade do nome de Jesus, ele quem opera essa vida aí, e essa liberdade do pecado. A Bíblia também atribui ao Espírito Santo o título Espírito da Verdade. Vejam aí na Bíblia de vocês, Evangelho de João, capítulo 13, verso 6, ou 14, verso 6. Deixe-me esclarecer para os irmãos que nós chegamos a lançar mão da apostila e acabamos deixando em algum lugar lá dentro da cozinha na hora da saída. Então vamos lá, vamos buscar na memória aí, eu acho que é João 14, verso 13, atribui ao Espírito Santo o título Espírito da Verdade. Vamos dar uma olhada. Alguém já achou? João 14, verso 13, 16. João 14, verso 16. Se não for, nós vamos passar para outro título, tá bom? 17, ótimo. Obrigado, irmãos.
Obrigado mesmo. Hoje nós estamos aqui contando com a memória humana que nem sempre funciona, né? Então está no capítulo 14, 17. Ok. Na minha apostila também estaria 14, 16. Deve ter sido um erro de digitação aí, não é verdade? 16 também fala, né? Então, está correto. Então está aí, versos 16 e 17, diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Já vamos citar, na ordem como citamos, verso então 17, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. A Bíblia atribui ao Espírito Santo o título Espírito da verdade, porque como este título Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, senhores. Uma das coisas que, baseado nesse texto, você já vê inquestionável é a não genuinidade do batismo com o Espírito Santo nesse movimento carismático. Eu estou falando desta forma, os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Digam graças a Deus. Então, no movimento carismático aí fora, em outro segmento religioso, há uma crença de que hoje as pessoas chegam a receber o batismo com o Espírito Santo. Só que quanto mais essas pessoas consideram receberem essa ação carismática do Espírito Santo, que é por graça, por favor, por misericórdia, por bondade, quanto mais eles recebem, mais eles adoram uma quarta pessoa quase introduzida à Trindade. Eles adoram Maria. Quanto mais se considera ser fervoroso na questão carismática, mais as pessoas adoram a Maria. Hoje eles, às vezes, chegam a querer colocar que não adoram, reverenciam. Mas a verdade é que as pessoas se tornam mais devotos, fervorosos. A Bíblia atribui ao Espírito Santo o Espírito da verdade, senhores. Se realmente qualquer outro segmento que não vive a verdade do Evangelho de Jesus Cristo receber o Espírito da verdade, este Espírito vos tirará. Ele realmente tirará estas pessoas do engano, da mentira, da idolatria. O Espírito é santo, senhores, e a Bíblia Sagrada diz: amarás somente o Senhor teu Deus, e somente diante dele te prostrarás. Então este texto e a titularidade revelando esse ministério do Espírito Santo, de nos guiar em toda a verdade, ele deixa bem claro que batismo com o Espírito Santo é aqui. É aqui, Senhor. É no meio evangélico, naqueles que temem realmente ao Senhor, que buscam de todo o seu coração. Então nós receberemos o Espírito da verdade, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Deixa eu dividir com vocês uma rápida experiência. Hoje eu vou ser sempre bem objetivo. Eu, quando aceitei Jesus, a minha família, por falta de entendimento, era do baixo espiritismo, e a minha mãe não aceitava que eu fosse à igreja evangélica. Então ela não aceitava. Os primeiros 3 meses que eu aceitei Jesus, eu fui conduzido 3 meses, toda sexta-feira, para um centro espírita. Toda sexta. Minha mãe me colocava lá, eu era adolescente, ia fazer 15 anos. Ela me colocava lá dentro daquele centro. 3 meses ficou assim. E eu orando ao Senhor. E eu orando: Senhor, faz minha mãe ver, Senhor, faz minha mãe ver que tu não estás ali, que o que está ali não é a verdade. Irmãos, 3 meses depois, em uma noite que ela me levou nesse centro, e quando chegava lá no centro, então é cantado ponto, aquela coisa toda para poder descer o espírito maligno, porque não existe demônios bons, demônios são espíritos malignos desprovidos de corpos, a serviço de Satanás, e só tem um meio de se expressarem: através do corpo humano, só através da razão humana, porque eles
são da área dos dominadores, são espíritos que vão incorporar. Eles não têm como ter meio de expressão, a não ser através de uma razão humana. Então, quando incorporava naquela mulher que se denominava mãe de santo são vocês. Tem filhos santos, filhas santas e temente ao Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Nós temos filhos que às vezes são santificados na presença do Senhor. Irmãos, quando eles começaram a cantar lá para poder descer lá o Espírito, em vez de descer o que eles esperavam, desceu a manifestação de um demônio, mas furioso. Ele arremessou a mãe de santo para debaixo de uma mesa que havia no canto da parede, com umas imagens. E aí a minha mãe, ela era a mãe pequena daquele centro. A minha mãe, ela foi lá conversar embaixo da mesa. Quando ela foi conversar, aquele espírito maligno disse assim: eu sou enviado a serviço de Satã. Foi assim. Aí minha mãe, não. E aí o espírito maligno falou assim: tem que tirar este moço daqui. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso. Parece que as pessoas estão querendo isso. Não, no meu caso foi real, bem real. Eu vi, e a minha mãe, ela ouvia aquilo, ela foi e me pegou, falou assim: está vendo o que você arrumou? Ainda me deu um acerto ainda. Aí me botou do lado de fora, irmãos, era longe, muito longe do centro, era perigosa a volta na madrugada, e eu fiquei ali do lado de fora, um frio, no relento. Em um dado momento, aquele espírito maligno voltou a falar com a minha mãe, ali no momento que ela estava ali, tentando possivelmente um contato, e aquele espírito disse que não bastava estar do lado de fora, tinha que estar do outro lado da rua, porque o território era dele. E que a luz que tinha em mim era muito forte para poder ter liberdade. A minha mãe foi lá do lado de fora de novo, me botou no portão do lado de fora. Aí eu orei Salmo 90 uma noite toda, né? Lugar perigoso. É onde hoje temos a filial de Vila Central. Naquela época o lugar era muito perigoso. Havia inclusive um rapaz que ele comandava uma gangue perigosa, morava naquela rua. E mais tarde ele aceitou Jesus, veio ser do nosso ministério muitos anos. Ele veio aceitar Jesus, um bandido perigoso, transformado em uma ovelha. Porque Jesus é assim, ele transforma lobo em ovelha. Vide Paulo, que era um perseguidor, e de repente passou a ser ovelha, passou a ser perseguido. A mulher samaritana, isso é o poder do Evangelho. De uma prostituta a uma profetisa, cheia de autoridade do Espírito Santo, atrai a aldeia inteirinha a Jesus, assim, num estalo. Que a transformação pelo Espírito Santo é imediata, a mudança de caminho é imediata. Agora, o processo de santificação é que vai ser gradativo. A regeneração também é quase imediatista, porque você está sendo regenerado novamente na pessoa de Cristo Jesus, está sendo restaurado. Mas a santificação pode durar uma vida inteira. O fato é que minha mãe teve que me colocar para o lado de fora. Então a minha vida era uma vida complicada assim. Um dado momento, na minha casa, toda segunda-feira, o pessoal tinha um hábito de jogar ronda com alguns conhecidos. Eram pessoas de bem, na minha família nunca teve, nenhum dos meus irmãos teve vida errada. Mas eles tinham esse hábito de jogar com comerciante, porque a minha mãe era dona de uma alfaiataria. A coisa era difícil, na época da Assembleia de Deus, não podia entrar, a não ser de terno, e a calça tinha que ser tradicional. A minha mãe sabia fazer safari para mim, que era a moda dos anos 70. Fazia safari, aí no safari você não entrava nem do portão para dentro, que era a roupa do maligno. Calça bocassino também, você estava repreendido. Eu sentava na calçada e eu via o culto todinho do lado da calçada, porque era um extremismo naquela época nesse sentido. Então, irmãos, vejam bem, uma segunda-feira eu estou em casa, eles resolveram jogar um tipo de jogo, que eu não vou saber que jogo eles estavam jogando, e eles jogando aquele jogo, me chamaram para jogar. Às vezes quando me chamavam eu sabia fazer uso daquele tipo de jogo. E olhem bem, enquanto eu estava jogando, aquela voz falou suave no meu coração: o Espírito Santo habita, ele fala a sua alma. Você não perde a razão, você tem certeza, você sente, ele está falando com você. É o Espírito do Senhor associado ao seu espírito, te fazendo saber. E aquela
voz soou suave no âmago da alma, no ouvido da minha alma: ah, meu filho, como isso me entristece. Senhores, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, porque Ele vai te guiar em toda a verdade. É verdade que nós precisamos estudar, é verdade que nós precisamos aprender, precisamos frequentar a instrução, mas não significa que o Espírito Santo não vai pessoalmente te fazer saber que aquilo que você pode estar tomando como decisão de certo, pode ser o errado. O Espírito Santo, Ele habita em você, Ele vai te guiar em toda a verdade, Senhor. Ele vai te guiar em toda a verdade. Aí no versículo que nós acabamos de ler, o versículo 16, atribui ao Espírito Santo o título de Consolador. Irmãos, sabe por que eu me apaixonei? Apaixonar até é uma força de expressão que a gente usa hoje. Mas na verdade eu amei, com amor do próprio Deus, a matéria sobre o estudo do Espírito Santo. É porque quando eu vim estudar, o seminário era aqui. Onde nós estivemos na sala de jantar de casais, ali era a sala do primeiro ano, ela era mais extensa. Cabia quase 60 alunos. E então, a última aula era a aula de paracletologia. Era o título dado. É a palavra no grego que traduz para advogado. Literalmente, aquele que veio para ficar ao seu lado. Quando nós não temos Jesus, podemos ter momentos de dificuldade. Quando não temos o Espírito Santo, podemos ter momentos de adversidade, de desesperos, de angústia, de perda realmente da razão emocional e nos entregarmos a situações das mais angustiantes, das mais desesperadoras. E não sabemos que direção tomar. Mas, senhores, eu quero que os senhores saibam que o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador, no momento em que as coisas estiverem mais difíceis, e às vezes no momento de perda. É isso que o mundo não compreende, é isso que o mundo não entende. Por que o crente é capaz de suportar tanto sofrimento? Por que o crente, diante de uma adversidade, de uma situação, por exemplo, de perda, e às vezes não apenas uma perda, mas uma perda em dupla, ou às vezes entre uma família inteira, mas aquela pessoa, ao invés de se entregar a um quadro de depressão, muitos tiram a sua própria vida, mas o crente não. O crente, o Espírito Santo se apresenta ali ao lado dele. Eu me recordo de uma ocasião em que a minha esposa estava grávida, nós estávamos orando ao Senhor, e nós queríamos um terceiro filho. Eu tenho 2 filhas, eu queria um menino. Então a minha esposa, nós chegamos a um acordo, ficamos orando, e eu falava para todo mundo que era o meu bebê, era o meu menino, era o meu garoto. Naquela época, nós não tínhamos assim a facilidade de acesso, lá naquela região que morava, facilidade de acesso à ultrassom não. Nós comprávamos enxoval unissex, cor verde, cor amarela, porque você não sabia. Você não tinha nem como prever quando ia acontecer, se de repente você ficava sabendo que a sua esposa estava grávida, era assim que a coisa mais ou menos, via de regra, ia caminhando. Então olhem bem o que aconteceu. Eu estava pastoreando na filial de Vila Central, nós estávamos fazendo cruzadas de bairro, para poder lavar a vergonha que o Evangelho tinha sofrido em algumas situações naquela região. Então pregávamos o Evangelho, fazíamos cruzadas de bairro, orávamos pelos enfermos. E eu me recordo que em abril de 1988, eu me recordo disso, que nós fazemos uma cruzada evangelística de bairro no Citrópolis, que hoje é uma filial do Campo de Bento Ribeiro. Nós havíamos ido para lá através de um grupo de 8 crentes que abandonaram uma determinada situação, um determinado segmento evangélico, e esse segmento não havia, a liderança não havia procedido bem, e então aquele grupo saiu e nos procurou para nos pedir ajuda, e nós começamos a fazer trabalho numa varanda, que hoje nós temos o templo do Citrópolis, lá, pastor Milton Nascimento. E então o que aconteceu? Naquela noite nós estávamos ali, irmãos, a minha esposa estava otimamente bem, o culto uma bênção, a cruzada uma bênção, começou a querer chover, as pessoas desceram um morro, chão de barro mesmo, desceram o morro na subidinha, e eles quando desceram,
Nós chegamos a pensar, eu pensei, meu Deus, essa chuva vai fazer as pessoas irem embora. Mas daqui a pouco, irmãos, essas pessoas movidas pelo Espírito Santo começaram a reaparecer naquela subida do morro com muito cuidado. E essas pessoas com sombrinhas, com guarda-chuvas, e eles voltaram e formaram novamente aquele grupo de umas 400 pessoas. E naquela noite eu me recordo que havia uma criança, que essa criança não andava desde o nascimento, ela tinha 8 anos. Mas naquela noite, quando nós oramos, aquela criança andou naquele palanque para a glória de Deus. A criança andava para lá e para cá. O Espírito Santo, quando opera como Espírito de vida, não tem fisioterapia não, irmão. O Espírito Santo, ele vai lá e vai curar. Se é paralítico, vai levantar, vai saltar, vai pular, vai dançar. Porque eu vi isso mais de uma vez. Nós tivemos a oportunidade de ver em 2007, no Jardim Paraíso, um rapaz que tinha 13 anos paralítico por acidente de serviço. Seria o que nós chamaríamos de perda total de 2 vértebras. Esse rapaz se levantou, seguraram com ele os 2 irmãos preocupados, e ele foi ficando em pé, ele tremendo. Em um dado momento ele começou a andar devagarinho, foi andando. De repente, irmãos, aquele moço começou a correr dentro da igreja. Jesus batizou naquele fim de semana, de sexta a domingo, mais 117 pessoas com o Espírito Santo. Diante do que a igreja viu, a igreja saltava, as pessoas pulavam, maravilhadas com aquela situação. E esse moço tinha 6 meses de novo convertido, foi batizado com o Espírito Santo nessa noite. Ele foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai operar mesmo. Não tem como, ele vai operar. Então ouçam bem, naquela cruzada, aquela moça andou, aquela menina andou, ela andou para lá e para cá, Jesus foi batizando com o Espírito Santo, foi batizando, e aquela maravilha. Terminou no domingo a cruzada. Na segunda-feira internei minha esposa em estado grave. Saudável, faltando em torno de 12 a 13 dias para nascer o bebê. A minha esposa teve um eclâmpsia. Nós perdemos a nossa terceira filha, o garoto que eu falava para todo mundo que ia vir. Era uma menina, da cor da minha esposa. Eles internaram, colocaram para indução de parto. Infelizmente, a nossa bebê nasceu chamado natimorto. É o registro que você faz de óbito. Irmãos, aquilo mexeu muito comigo. Aquilo mexeu comigo porque eu havia visto Deus operar maravilha de sexta a domingo, e na segunda-feira a morte estava batendo na minha porta e entrando sem que eu abrisse. Eu fiquei estremecido. Dali a 15 dias ter outra cruzada em outro bairro que seria hoje a chamada Romênia. Talvez não seja mais com esse título, é filial de Vila Central também. Irmãos, aquilo me impactou e eu fiquei pensando, como é que eu vou subir sexta-feira num palanque e vou pregar a vida, quando nessa semana a morte entrou na minha casa, a minha esposa ainda está internada em estado grave, como é que eu vou fazer isso? Então comecei a chorar, chegou a sexta-feira, Deus usou uma pessoa para falar para mim, eu subi no palanque, nós pregamos, nós oramos, Jesus operou, Jesus continuou salvando. Mas na semana seguinte, irmãos, eu estava lá prostrado, indo ver minha esposa todo dia na casa de saúde, todo dia. E a minha esposa não estabilizava a pressão. Então, aquilo começou a me deixar angustiado. Eu pensei, meu Deus, eu perdi uma filha. Foi uma situação muito dolorosa, eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, foi muito dolorosa mesmo. Então, eu fiquei em casa. E comecei a orar a Deus. Comecei a orar e falar, Senhor, me ajuda, eu não vou conseguir ir para a terceira. Elas eram semanais, em bairros diferentes. Era como se fosse um ar livre com 200 a 400 pessoas por aí. Então nós começamos a orar e pedir a Deus misericórdia. Irmãos, em um dado momento eu estava na minha sala, a minha cunhada estava em casa, eu com as minhas 2 filhas pequenas, a minha cunhada fazendo o almoço e eu na sala, silenciosamente, as lágrimas descendo.
e falando com Deus, pedindo a Deus que me ajudasse a confortar o meu coração, que me desse um ânimo, porque eu precisava. Irmãos, em um dado momento eu comecei chorando, comecei a orar, e de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. E à medida que eu ia falando em línguas estranhas, eu ficava me auto-reprovando, dizendo, meu Deus, como posso estar falando em línguas num momento desse, num momento de dor, num momento de sofrimento? A minha esposa está internada, eu enterrei uma filha. Senhor, eu estou aqui falando em línguas. E eu continuei falando em línguas e sentindo aquela alegria do Espírito Santo. Não que eu não pudesse controlar, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, mas eu cedia aquela alegria, aquele gozo que eu precisava. Eu falava em línguas e as lágrimas desciam, mas agora elas eram quentes e diferentes. Elas me davam uma paz interior, um gozo na alma. E em dado momento, senhores, eu ouvi, eu vou colocar no ouvido da minha alma para ajudar aqueles que tiverem dificuldade de entender como eu falo. E então o Espírito Santo falou ao meu coração. Irmãos, eu senti como se fosse uma coisa se agigantando na sala junto de mim. É como se eu sentisse duas mãos batendo forte, eu sentado assim, deste modelo, e eu como se sentisse forte assim, aquela mão batendo. Mas não do modelo que estou batendo assim. Eu senti aquele impacto, eu comecei a falar em línguas, e a minha cunhada veio até a sala, ficou olhando, voltou, e eu falava em línguas, o Espírito Santo foi me tomando cada vez mais autoridade. Em um dado momento, irmãos, parecia que a plenitude do Espírito Santo, eu não conseguia alcançar, ela estava dali da minha sala, ia até o céu, e aquela voz soou de novo no ouvido da minha alma: eu sou o Consolador, tu não estás sozinho, eu vou confortar a tua alma, eu vou sarar as tuas feridas. Irmãos, eu ouvi aquilo no ouvido da minha alma, como disse Paulo, se no corpo, fora do corpo. O fato é que eu ouvi aquela voz do Espírito, e a partir dali o Espírito Santo começou a me encher mais. Eu fiquei falando em línguas talvez uns 40 minutos ali, o Espírito Santo atuando na minha vida. Vamos falar sobre o que o Espírito Santo faz através das línguas. Irmãos, naquele momento, eu fui curado? Não, mas eu percebi que aquela dor não me deixava mais prostrado dentro da minha casa. Os dias foram passando, e quando chegou, uns dias depois, uma próxima cruzada dessa de bairro, eu estava lá de cabeça erguida. A lembrança, você nunca esquece. Estou falando décadas depois. Você nunca esquece. Mas o Espírito Santo tira o efeito da dor. Ele tira, ele te conforta, ele te dá uma graça. Quem pode explicar literalmente as coisas do Espírito? Ele vai te dar essa graça. Então que fique claro para todos nós que o Espírito Santo veio. Ele veio para ficar, e para ficar ao nosso lado, irmãos, em todas as adversidades da nossa vida, em todas as situações. Se algumas vezes nos desesperamos, a falha está em nós, irmãos. Nós não tomamos posse das realidades sobre a Bíblia, o que ela revela. Esse Espírito Santo que está habitando em você, que está aí, pulsando junto com o seu coração, a cada batida, ele está dizendo dentro de você: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Mas nem sempre, irmãos, nos damos conta do poder do Espírito Santo habitando. Isso independe de você ser batizado com o Espírito Santo ou não. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu Salvador, recebeu, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Ele vai estar com você. Então fique claro para os irmãos: nenhum de nós estamos sozinhos, irmãos. Nenhum de nós jamais ficaremos sozinhos. A nossa última fala sobre isso foi quando eu transplantei. Eu fiz transplante renal em 1997, 24 de setembro de 1997. Eu fiz o transplante, fazia hemodiálise. Eu estive no Vale da Sombra da Morte. A hemodiálise é um vale da sombra da morte. Cada vez que você vai, de verdade, nem sempre você tem certeza que você vai voltar. A média de vida pode ser 5 anos. Nós conhecemos muita gente que se submete ao tratamento, mesmo com as máquinas hoje, de forma mais trabalhada, mais digital, essa coisa toda, para poder você perder o peso ali seco em 4 horas e fazer a filtragem. Isso não significa que mudou
os riscos de uma embolia cardíaca, de uma pericardite, porque as toxinas podem ficar muito altas. E nosso Deus, sem comentário. As pessoas podem doar um rim em vida. Deus nos deu o aparelho. Há pessoas que nascem com um rim só, vivem, envelhecem, morrem e não sabem. Acidente genético aí, nasce, só se apresenta um dos rins, e são dois. Ouçam bem o que eu tenho a dizer para os irmãos, eu perdi o meu, foi acidente de serviço. O acidente foi em 91, me aplicaram uma medicação polivalente, que deveria ser usada 2 vezes por dia, e eles colocavam na época mais ou menos 3 a 4 vezes ao dia, e isso acabou paralisando o meu aparelho renal. Devagarinho, 4 anos depois, meu rim havia parado. No dia que eu fazia inspeção de saúde, para poder fazer o CAD ser promovido a primeiro, eles descobriram que meu rim estava parando. Então, fiz hemodiálise 2 anos e 3 meses. E chegou o momento do transplante. Meu irmão caçula, José Antônio de Saforte, foi meu doador vivo. Meu irmão é empreiteiro. Meu irmão toca a obra por conta própria. O que eu tenho de transplantado, ele tem com um rim só. E daí? Ele faz tudo que tiver de fazer. E está lá saudável, está vivendo a vida dele. Se puxar o pai, é meu irmão só por parte de mãe. Mas aconteceu de ser ele aquele que teve mais compatibilidade genética na área materna, então eles resolveram que seria ele. Então, eu fiz o transplante 24 de setembro, mas dia 25 de outubro eu internei de novo. Eu internei porque eles esqueceram de regulamentar a dosagem da medicação imunossupressora, e diante dessa situação, eu fiquei com 900 de leucócito. Às vezes nem a ideia de que chega a esse ponto. Então eu tive a chamada lepopeníase de plaqueta, uma hemorragia violenta, fui internado de volta, e eles resolveram reabrir a cirurgia. Então lá para as 2 horas da manhã, eu já estava praticamente morrendo. Eu estava recebendo sangue, eu não estava recebendo pelo braço, eu recebia pela subclave aqui, ó. O médico, ele se deu conta que a quantidade, a proporção de sangue que eu perdia era maior do que receberia pela veia. Então ele pegou minha subclave e havia momentos que eu ia apagando, e quando eu ia apagando, ele pegava aquela bolsa assim de sangue e ele torcia aquela bolsa de sangue. Descia por um catéter. É na hora. Quando descia, eu ia voltando, respirando de novo. Aí ele falou comigo, ele falou, vamos ter que reabrir você. Falei com ele, são 2 horas da manhã, doutor. O senhor vai me reabrir? Ele falou para mim assim, não tem jeito. No histórico, quando você vai transplantar, é feita a entrevista. Naquela época era feita a entrevista de tudo. Sabia até que eu era pastor. Já estava pastoreando há um bom tempo. Estava com 97 anos, comecei a pastorear. Tinha 10 anos. Então, meus amados irmãos, diante dessa situação, eu orei ao Espírito Santo. Eu orei. Falei, Senhor, me dá um sinal. Falei com ele, Senhor, me dá 2 minutinhos na parte de fora da sala. Era no servidor do Estado. O servidor do Estado, hoje o transplante está desativado. Mas naquela época, você, quando fazia o transplante ou você internava, ficava em uma sala isolado. No Pedro Ernesto, se você vai no transplante, parece baia. É um monte de corredor com as macas ali. Então todo mundo, qualquer tipo de problema, está no mesmo lugar ali. E todo mundo é imunodeprimido. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Eu peço a Deus que não precise. Que dê tudo certo até... Eu estou pedindo para o meu transplante ser uma experiência. Tem 19 anos, mas tem gente que chega a 28. Eu quero chegar a 75 anos transplantado. Essa é a minha vontade. Eu quero entrar para a história da experiência da medicina como transplante que não parou. Quantos creem que Deus pode fazer? Digam amém. Então o que aconteceu? Ele começou a ligar para a equipe cirúrgica, sobreavisa, aquela coisa toda, e eu comecei a orar e pedir a Deus, e eu falava assim com Deus, Senhor,
Faze-me sentir o sinal da tua parte, encha-me do teu espírito, me toma em línguas agora, Senhor. Eu quero sentir as línguas estranhas aqui comigo agora. Eu quero sentir que tu estás comigo aqui nessa madrugada. Irmãos, e estava chuvosa aquela madrugada. É aquela madrugada que você tem a impressão que você vai morrer. E sabe o que aconteceu? Quando eu terminei a minha oração, a sensação que eu tive é que o Espírito Santo não estava nem comigo ali na sala. Estava em cima da laje daquele prédio, ou do andar seguinte. Foi essa a sensação que eu tive. Chorei. Pedi de novo. Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Senhor, eu quero falar em línguas, eu quero o teu poder, eu quero a tua graça, eu quero sentir que eu vou para essa cirurgia, mas eu vou ver porque tu estás comigo. Quando eu terminei minha oração, parecia que o Espírito Santo estava lá em cima no céu, olhando para mim assim, em silêncio. Foi isso que eu senti. Chamei o médico. Chamei ele, Dr. Edson. Ele é um pouco famoso, ele é coordenador hoje do transplante do Pedro Ernesto, e ele já foi candidato a vereador, já foi candidato, e ele é chamado de Dr. Edson da creatinina. Sabe o que aconteceu? Quando ele entrou naquela época, ele entrou e falou assim, já liguei para todo mundo, você vai operar. E aí veio a cirurgia, irmãos. Outra hora eu relato o restante para vocês. Fiquei em coma. Eles não conseguiram me segurar mesmo com os equipamentos necessários para me manter vivo. Eu tive hipotermia grave, fiquei todo enrolado de papel alumínio, manta térmica, cobertores. Fiquei com punção até nas artérias da perna, porque eles ficaram tentando recompor minha composição sanguínea, porque a lipopeníase ela leva a uma perda da composição sanguínea além da hemorragia. Então tinha a biomédica lá, tinha um monte de especialista lá. Eu estou tentando me lembrar, a doutora na época era a doutora Terezinha. Eu não me lembro agora exatamente quem é o especialista que mexe. Graças a Deus, quando você começa a esquecer, é porque você está bem. Então sabe o que aconteceu, irmãos? Deus me trouxe de volta. Eles ligaram para minha esposa, mandaram um recado pela minha irmã, para que avisasse a ela e todos os membros da família descessem para poder me ver, porque no final da tarde eles iam desligar o aparelho. Quando a minha esposa chegou lá, ela na véspera tinha tido um sonho, e esse sonho que ela teve, eu estava chegando em casa de alta, e estava fazendo flexão no chão, dizendo, eu estou melhor do que antes. Então, quando ela chegou lá, no servidor do Estado, que a doutora agora deixou que ela entrasse, ela entrou e ela falou assim, dá uma olhada, porque não temos mais o que fazer. Estamos já há mais de 48 horas tentando fazer ele voltar, mas ele não volta. Nesse quadro, nenhum dos que eu tentei, nós conseguimos trazer de volta. A minha esposa foi lá, pegou no meu pé, falou, por que ele está gelado? Pessoa que realmente, quem tem saúde, irmãos, é leigo, desconhece algumas coisas. E não é porque é falta de conhecimento, é porque se você não vive determinadas situações, você realmente desconhece o que pode estar acontecendo. Aí minha esposa foi lá, pegou no meu pé e falou, por que o pé dele está como um gelo? Aí ela disse assim, fez assim para ela. Sabe o que a minha esposa fez, irmãos? Ela fez uma oração. Ela impôs as mãos sobre a minha testa aqui, ó, e fez uma oração, pediu a Deus que me trouxesse de volta e saiu. E foi abraçar a minha família. Meus irmãos estavam chorando lá do lado de fora, na sala de espera, na área de espera do servidor, não é nem sala, é uma área de espera. E eles chorando lá, minha esposa foi lá confortar. Enquanto a minha esposa estava indo lá confortar, o Espírito da vida me trouxe de volta. Eu lembro que eu só ouvia as vozes. E você não fica viajando em lugar nenhum, gente. Você lembra quando você estava consciente, lembra quando você perde a consciência. O chamado coma. Coma é o mais alto nível de rebaixamento da consciência.
Você perde mesmo tudo, não tem esse negócio de ficar viajando, não tem mundo lúdico, não tem imaginação trabalhando, não. Está parando mesmo, está morrendo. Mas Deus me trouxe de volta. E aí, passado o tempo, vim embora para casa, levou mais 2 meses e pouco para vir embora. Eu vim embora para casa, eu fiquei de outubro até praticamente janeiro, por aí. No Natal tive alta para vir em casa, voltei, internei de novo depois, ano novo, depois fiquei um pouco de janeiro, em março estava tomando antibiótico ainda, mas estava vivo. E eis aqui estou para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhores, o Espírito Santo é Deus, Ele não muda. Ele não muda. Espírito Santo, como falamos no começo, não é força, não é influência, não é modismo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é mais real do que a minha própria vida, mais real do que uns aos outros que nós vemos, e Ele está aqui agora. Não se enganem, você nunca vai estar só, porque Ele estará com você. Fiquei triste, irmãos. Vinha para a igreja, voltei a frequentar a igreja que eu pastoreava. Na época, o pastor Horácio, ele, na Hemodiálise, ele foi me visitar em casa. Foi ele e o pastor Elias. Foram me visitar lá em casa. E o genro do pastor Horácio, acho que o nome dele era Celso. Ele falou, eu só tenho 20% de funcionamento do meu aparelho renal. Era isso, Celso, o nome dele? Ele falou, só tenho 20%, se não me engano, não sei se ele era arquiteto, eu não me recordo, sei que ele era novo, né, bigodinho, rapaz simpático, carismático, ali ao lado do pastor Horácio. Então, eu fui devagarinho para a parte da cozinha, porque no começo fui com o hematócrito muito baixo, eu desmaiava. Então, ele esteve lá comigo, eu falei, pastor Horácio, o senhor pode me substituir? Acabou para mim. Aí ele falou assim, você veio para casa outro dia. Você vai submeter o tratamento, não está submetendo, estou. Então, por que eu tiraria você agora? Você tem obreiros que podem segurar um pouco para ver se você vai melhorar, para ver a sua melhora, porque eu creio que Deus vai te restaurar e você mesmo nesse tratamento vai continuar. Aí eu fiquei olhando o pastor Horácio assim, pensei, o pastor Horácio Júnior não tem noção que eu estou no vale da sombra da morte aqui. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Ele disse para mim assim, olha só, pastor Cleiton, eu não sou pastor presidente que faz covardia. Eu não vou tirar você agora. Vamos voltar para a sala, vamos conversar. Mas eu não vou tirar você. Eu vou esperar. Agora não. Espera, daqui a algum tempo você liga para mim. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não me tirou, irmãos. Eu implorei ele para me tirar. Ele falou, não, você tem obreiro lá, vai ligando, vai conversando. Então ele não me tirou. E eu passei por tudo aquilo que passei e chegou nessa situação da cirurgia. 3 meses depois eu estou aqui em Bento Ribeiro, no círculo de oração. Ninguém sabia, eu ia para a igreja feliz, todo feliz, depois do transplante, isso depois do transplante. Todo feliz, porque tinha sido restaurado, porque tinha voltado a viver aquela alegria. Isso 2 anos, 3 meses depois da hemodiálise, para ficar bem compreendido. E depois de ter passado pelo transplante, ter que retornado para poder internar e ter que reabrir a cirurgia. Então, sabe o que aconteceu? Eu estou aqui no círculo de oração, e quando eu estou num círculo de oração aqui, um movimento, eu não sei se era círculo de oração, não, era encontro de obreiro de 98. Eu estou aqui no encontro de obreiro, aquela alegria, de repente o poder caiu. Estava aqui ainda conosco, na época, diácono Camilo. Ele estava aqui do meu lado. Irmãos, ninguém sabia. Eu guardava aquilo comigo. Eu estava triste porque o Espírito Santo não havia me dado sinal nenhum. Eu tinha a sensação, irmãos, eu tive uma sensação assim, de provação mesmo de que eu estava sozinho. E aí começou a entrar na minha mente, em questionamento, todas as promessas de Deus, que a enfermidade era para a vida, não era para a morte, era uma provação.
Então eu ficava com aquilo guardado no meu coração, remoendo e perguntando a Deus: Senhor, por que tu me deixaste sentir? Irmãos, eu senti isso uma única vez, foi uma prova. Não podemos confundir consequência, luta e prova. Consequência é resultado do que você escolhe. Somos responsáveis por nossas escolhas. Depois ficamos choramingando, achando que estamos passando por uma luta, mas uma boa parte das vezes são nossas escolhas. Luta, está lá em Efésios capítulo 6. Realmente você vai lutar. Não é contra a carne, contra o sangue. É contra as potestades, espírito maligno, etc, etc. Irmãos, mas vai lutar. A vida do cristão é uma luta. Para o cristão temente a Deus, tudo para ele vai ser mais difícil. Tudo vai ser mais difícil mesmo. Porque ele tem mesmo um adversário real. Há pessoas que brincam com as coisas de Deus. Com todo respeito, não quero me tornar juiz de ninguém. Mas às vezes as pessoas ficam que nem o gatinho com o maligno. Maligno na vida da pessoa é o gatinho, de repente com inseto, ou de repente com alguma outra coisa que ele fica solta, pega, solta, pega. Quando ele cansa, o que ele faz? Se for um inseto, ele devora. O diabo veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, senhores. Algumas pessoas ficam iludidas aí fora, achando que estão bem. Não estão bem, estão correndo alto risco, sem dúvida alguma. Então, a luta você vai viver rotineiramente. Você tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Mas, irmãos, a prova, via de regra, não é avisada. Foi assim com Jó e muitos outros personagens na Bíblia. Você não vai saber, vai ser colocada à prova a sua fidelidade na adversidade. E vai por aí afora. E aconteceu comigo. E eu fiquei com aquilo guardado dentro de mim. E aqui no Encontro Obreiro, Deus tomou, hoje, pastor Camilo, na época, diácono de Camilo, tomou ele numa mensagem profética, ele colocou a mão no meu ombro, assim, ele estava bem do meu lado. Ele colocou no meu ombro e Deus começou a usar ele em profecia e disse assim: meu filho, eu conheço o seu interior. Eu tenho visto as suas lágrimas todos os dias, questionando a minha soberania. Mas eu tenho algo a lhe dizer nesta tarde. Era tarde, nesta tarde. Nunca mais você vai voltar a sentir a angústia de sentir só como naquele dia. Eu sou o Senhor que falo contigo. Irmãos, naquele momento o Senhor sarou aquela dúvida, aquela situação de questionamento no meu interior. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. O perigo é você murmurar. Já não é louvável você pensar. Imagine você murmurar. Mas o Espírito Santo, também nessa situação, ele mostrou claro para mim que eu passei por uma prova, mas ele estava comigo. O Espírito Santo veio para ficar. Seja qual for a situação, ele vai estar com você. Haverá dias que você pode nem perceber, mas ele estará lá, senhores. Há um tempo atrás aqui eu falei sobre a questão dos braços. Eu fiz um teste aqui com as pessoas que estavam presentes. Eu vou só recapitular para os irmãos aqui agora. Eu vou pedir a você que coloque um dos seus braços, uma das suas mãos, na cadeira da frente, por favor, com exceção do pessoal que está aqui nas primeiras cadeiras. Isso. Muito bem. Eu vou, com a mão aí, eu vou perguntar para você, antes de você colocar a mão aí, antes de eu falar em braço, você estava lembrando que tem braço? Pode soltar a mão, pode estar na sua mão. Você estava lembrando? Mas ele estava aí, quando você precisou, o que ele fez? Atendeu o comando do seu cérebro, coordenação motora, cerebelo. Pá, você botou na cadeira da frente. O Espírito Santo veio para ficar. Pode haver dias que você tem a impressão de que ele nem está com você, mas é engano. Isso é resultado da razão humana, porque a resposta da fé é: não estou sozinho. Não estou sozinho. Veja na sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, verso 26, próximo título atribuído ao Espírito Santo. Nós vamos citar só mais alguns rapidamente, vamos encerrar porque já vai dar 8h30, nós temos que passar para o pastor Emanuel, que
nos deu essa alegria de podermos estar sendo útil. Romanos 8, 26, fala da ação do Espírito Santo com o título de... deixa eu ver, é isso mesmo? Não. Eu acho que eu citei o texto aí falando de uma atuação do Espírito Santo, tá bom? Não é esse o texto que eu quero passar para vocês. Abra na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 2. Depois é que eu vou citar esse texto aí. Isso aí está falando do Espírito Santo como aquele que atua em nós como gemidos inexprimíveis. O texto mais apropriado seria o que eu vou citar já já. Veja na sua Bíblia, Gênesis 1, verso 2, diz assim, né? Havia trevas sobre a face do abismo. As pessoas confundem. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto. Então todos nós já sabemos, do versículo 1 para o versículo 2, podem ter passado milhões de anos, Deus é que sabe. O fato é que por causa da rebelião do inimigo, está registrado em Isaías capítulo 14, verso 12, e também Ezequiel capítulo 28, verso 13, até o 15 a 16 por aí, você vai ver aí a revelação da rebelião de Lúcifer, o querubim. Lúcifer quer dizer literalmente que leva a luz, quer dizer, aquele que estava ali, era o querubim que ocupava a principalidade entre os querubins e as hostes angelicais, mas que se rebelou contra Deus, todos nós sabemos disso, e perdeu o título daquele que levava a luz e passou a ser chamado de Satanás, quer dizer adversário, diabo, caluniador, antiga serpente, tentador, destruidor, sem comentário. E por causa das consequências da rebelião de Satanás, que foi deposto do céu, possivelmente está aí na sua Bíblia, Gênesis 1, 2, e a terra, ela fica sem forma e vazia. Ela era sem forma e vazia. E aí diz assim, havia trevas sobre a face do abismo. Aí eu coloco mais. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia atribui o Espírito Santo esse título, Espírito de Deus, porque em comum acordo na Trindade, o Espírito Santo como Espírito de Deus, ele é o executivo da vontade do Pai e do Filho, e é quem opera nessa dispensação. É como Espírito de Deus, que no dia do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ressuscitar todos aqueles que dormiram em Cristo em um corpo glorificado, incorruptível, incontaminável, indestrutível. É Ele quem fará isso. Ele vai espremer esse planeta como se espreme uma laranja, uma tangerina, até cada caroço sair dessa fruta. Assim o Espírito de Deus, Ele espremerá esse planeta no presente e no passado. E todos que dormiram em Cristo, mesmo aqueles que dormiram no sacrifício do Cordeiro na esperança, serão ressuscitados em um corpo incorruptível, como falamos. Espírito de Deus, Ele é o executivo da vontade do Pai, do Filho, no acordo da Trindade. Olha que coisa extraordinária. Temos que falar numa linguagem simples para todos entenderem. Então é Ele quem vai executar, é Ele quem é o executivo da vontade do Pai, do Filho e do próprio no dia do arrebatamento da igreja. É Ele quem vai fazer isso. Veja na sua Bíblia agora, Zacarias 12:10, para fecharmos. Zacarias 12:10. Últimos dos títulos que vamos comentar. Nós falamos também a semana passada do Espírito Santo que opera por graça. Nós falamos da cura, mas também mencionamos que o Espírito Santo não aceita negociata. As pessoas querem fazer negociatas com o Espírito Santo, mas não adianta, ele opera por graça, ninguém tem mérito, ninguém tem autojustiça para isso. Então Zacarias 12:10 está falando aí sobre o Espírito Santo sendo derramado como espírito de oração e súplica. Todos podem dizer amém? É um feedback que nós pedimos nesse quantos podem dizer amém, ou todos podem dizer amém. Então nós verificamos aí 2 títulos atribuídos ao Espírito Santo. Veja que vem maiúsculo, Espírito, e aí vem dizendo Espírito de oração e de súplica. Eu vou citar como eu estou falando, vou citar primeiro
a questão da súplica. A Bíblia atribui ao Espírito Santo o título Espírito de súplica, porque é Ele, o Espírito Santo, que quer nos guiar, senhores, em todas as nossas orações. Quando o Espírito Santo é quem guia você na oração, quando você ao começar a orar, se rende à vontade incondicional do Espírito Santo como espírito de oração, ele começa a fazer fluir. Primeiro vem um gozo na alma. Nós vamos orando e sentindo uma coisa boa. E você começa a sentir aquela presença, aquela plenitude do Espírito Santo. E você começa a orar, começa a orar, começa a orar. E daqui a pouco, o Espírito Santo começa a trazer à sua mente, porque Ele é o Espírito de súplica, Ele vai atuar na sua vida de súplica, e Ele vai começar a levar à sua mente os nomes. Às vezes, pessoas que nem estávamos no plano da nossa oração, de repente vem à nossa mente, aí nós oramos: Senhor, eu não sei qual a necessidade, eu não sei qual o motivo. Eu estou dando como um exemplo ilustratório, para poder todos entenderem bem claro, e nós chegamos a orar isso: não sei porquê, Senhor, mas Tu sabes. Então toma o Teu servo fulano em Tuas mãos. Uma ocasião eu estava orando a Deus, e numa dessas orações em que o Espírito Santo atuou na minha vida como espírito de súplica, eu comecei a orar no pé da cama de manhã, por volta de umas 10 horas, por aí, falei: vou orar um pouco. E comecei a orar, e quando comecei a orar, o Espírito Santo começou a trazer alguns nomes na minha mente. Um dos nomes que ele trouxe foi de uma senhora, eu não vou citar nome por uma questão de ética até, porque não tive contato com a pessoa recentemente, tem anos que eu não tenho contato, eu não vou citar aqui, sem autorização da pessoa. Então, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a me inspirar a orar e a pedir pela vida daquela pessoa, para suprir as necessidades. Senhor, envia pão, Senhor, para tua filha. Envia, Senhor, segundo a necessidade dela. Ela tem 5 filhos, toma em tuas mãos. E quando o Espírito Santo me inspirava a orar, ele me mostrou, e eu pude contemplar uma mesa. Essa irmã com os filhos sentados. E nos pratos tinham pedras. Era isso que tinham, pedras. E quando eu terminei a minha oração, eu fui no meu armário, peguei o que eu podia ter disponível, até a casa dela dava mais ou menos 1,5 km. Eu fui caminhando, na época era muito comum fazer essas caminhadas a pé, e eu fui caminhando, passando na casa de irmãos conhecidos, fui pedindo para reforçar. Uma época em que as bolsas de mercado eram feitas de papel. Aquele papel parecendo esses papéis antigos de padaria, tipo quase papel pardo, né? Quase. Umas bolsas que a própria alça era de papel e você segurava o material. A Sendas produzia muito essas bolsas nos anos 70. E então, sabe o que aconteceu? Eu fui levando. E quando cheguei na casa dela, já tinha que eu levei uma dobrada, uma mais ou menos, e a outra dobrada para encher. Quando cheguei na casa dela, falei: a paz do Senhor, irmã fulana. Ela falou assim: a paz do Senhor. Tudo bem, irmão Cleiton? Eu era diácono. E aí é que as pessoas às vezes ficam imaginando que isso é para algumas pessoas, é para privilegiados. Privilegiado é ser lavado e remido no sangue de Jesus. E dobrar não só o seu joelho, mas a sua alma, e rendê-la aos pés do Espírito Santo para ele te conduzir. Eu falei: a paz do Senhor, irmã fulana. Ela: a paz do Senhor, diácono Cleiton. Tudo bem? Eu falei: tudo bem, minha irmã, como vai? Eu vou bem, graças a Deus. Parecia até sulamita, né? Eu vou bem, graças a Deus. Filho morto lá dentro. Os filhos mortos de fome. O esposo dessa pessoa era alcoolista, gastava tudo que recebia em bebida e em droga no final de semana. Ela sofria muito. Como era diácono, naquela época diácono não entregavam campanhas de quilo. Não eram as irmãs, eram os diáconos que entregavam campanhas de quilo. Nisso, na filial de Vila Central, o pastor era o pastor Oswaldo Nogueira. Então, o Espírito Santo, ele me fez chegar lá e perguntar, e ela disse: está tudo bem, diácono Cleiton, graças a Deus está tudo bem. Eu falei: então me dá um cafezinho aí. Ela falou assim: bom, cafezinho eu posso te dar espiritual. Se o diácono quiser entrar e aqui no meu quintal orarmos, nós vamos orar e Deus vai nos dar um café espiritual. Aí eu falei com ela assim: abre o portão, minha irmã. Mas era cerca, era muito difícil ter muro
no município de Gero Pedreira, hoje chamado Japeri. Ela abriu o portão e eu falei assim, minha irmã, o Espírito Santo me tocou para trazer isso aqui para a irmã, toma. Ela começou a chorar. Entrou com as 2 bolsas. Na época, não vendia pão francês, era bisnaga. Ela tomou café com seus filhos e fez comida durante pelo menos uns 8 dias. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele intercede pelas pessoas através da sua oração. O que você precisa é dar tempo para oração. É isso que precisamos. Tempo para oração. Não perder a pressa quando pararmos na presença do Espírito Santo. Senhores, o tempo, ele vai passando. Um dia chegamos a uma idade como hoje. Eu tenho 2 netos e uma neta. Um dia seu neto senta na sua coxa direita e ele vai perguntar para você, irmão ou irmã, me conta uma história, vovô, me conta uma história. E o teu tempo passou, você não buscou, você se resignou com uma vida de rotina de cristão, você não foi para as raias do sobrenatural, não tentou cair uma correnteza. O tempo vai passar e que história você vai ter para contar? Qual vai ser a história? Porque o tempo é imperdoável. Ele vai passar. Um dia, o seu neto pode perguntar. E quando perguntar, muitos de nós poderemos não ter nada para contar, porque somos resignados. O outro título atribuído ao Espírito Santo aí para fecharmos é Espírito de oração. Derramarei sobre vós o Espírito de oração e súplica. É aí que nós vamos lá para Romanos 8, 26. Por favor, abram Romanos 8, 26. É aí que nós vamos ver o Espírito Santo, como ele atua. Como é que ele vai atuar na minha vida de oração? Como ele vai operar? Eu já sei que na minha vida de súplica ele vai me conduzir para as raias do sobrenatural e me fazer saber a necessidade do meu próximo. Agora, como espírito de oração. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Ao longo dos séculos, os teólogos modernos, não vou dizer ao longo do século passado para cá, os teólogos modernos vêm tentando desmistificar a Bíblia através da teologia das igrejas emergentes e também através da teologia da prosperidade. E isso é perigosíssimo, a teologia liberal. São 3 trilhos de teologia moderna perigosos. O primeiro é da teologia emergente, o segundo, teologia liberal, depois a teologia da prosperidade. Perigosíssimo ingressarmos por esse caminho. Nós poderíamos anexar o quarto, que é a teologia da pós-modernidade, da modernidade e pós-modernidade. São teologias perigosas que tentam tirar o sobrenatural da Bíblia. Irmãos, o Evangelho é simples e poderoso. Se você quer viver uma vida de rotina, de membresia de igreja, eu vou entender, eu vou respeitar. Agora, se você quer viver uma vida sobrenatural, vai ter que buscar, vai ter que entrar nesse rio aí que Ezequiel mediu no Velho Testamento. Até as águas encobrirem a sua cabeça, você tem que seguir a nado, porque o Espírito Santo, ele quer isso, ele quer te levar para o sobrenatural. Porque perdemos isso de vista, irmãos. Quantos de nós perdemos isso de vista? Mas ainda há tempo de recuperar. Aí Romanos 8, verso 26 fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Está dizendo respeito às línguas estranhas como sinal externo do batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 2, verso 4. Que as pessoas querem tendenciar essa fala da língua estranha como uma da época, o idioma daquelas pessoas, e vai por aí fora. Mas Atos 2, 4 é claro, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Concedia.
Ainda é uma concessão. É um sinal do batismo com o Espírito Santo, mas ainda é uma concessão. Você não tem mérito para isso, não é aprendido, não é traduzido, tá bom? Não é interpretado, a não ser através do sobrenatural, o dom da interpretação de variedade em línguas. Saiu daí, nunca saberemos se uma pessoa pode estar sendo usada em variedade de línguas ou não. Mas uma coisa é certa, as línguas estranhas como sinal do Espírito Santo não são apenas uma coisa linda. Não são apenas um som bonito. São uma arma. São uma arma. Quando o crente fala em línguas estranhas, você começa a orar, o Espírito Santo vai te conduzindo, daqui a pouco você vai sendo cheio, o Espírito Santo hoje, ele vai falando a sua alma, ele vai falando, você vai se rendendo, vai rendendo, e daqui a pouco você começa a falar em línguas estranhas conforme o Espírito Santo concede que você fale. Quando você ingressar nas línguas estranhas, está aberta uma linha direta entre o Espírito Santo e a sua vida. O crente batizado com o Espírito Santo, quando ele está falando em línguas estranhas, é o Espírito Santo que está assumindo o comando da alma desse ser humano, do espírito desse ser humano, e está intercedendo junto ao Pai, através dos gemidos inexprimíveis. Não se dá realmente para você simplesmente aprender, decodificar ou traduzir, porque são línguas concedidas realmente pelo Espírito Santo da sua vida. É o Espírito Santo assumindo o comando da sua vida. Esse comando que eu quero dizer é o seu futuro, é à frente. Irmãos, nós recebemos livramentos de Deus. Quando o crente batizado com o Espírito Santo fala línguas estranhas, ele recebe livramentos de Deus que ele nunca saberá aqui. Porque quando essa linha direta abre entre o Pai e o Espírito Santo ali, na autoridade do nome de Jesus, e o Espírito Santo começa a atuar através das línguas estranhas, naquele momento, o Espírito Santo está rogando ao Pai pela sua vida, através de gemidos inexprimíveis. É uma arma, é por isso que o diabo vem no encalço das línguas estranhas, por isso que o diabo vem trabalhado, e infelizmente tem diminuído cada vez mais as manifestações das línguas estranhas, porque na preocupação de queremos doutrinar, exageramos, porque a Bíblia diz que o Espírito, ou seja, a Bíblia diz que o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas não diz que é proibido falar. A Assembleia de Deus, quando mais cresceu, os crentes falavam em língua estranha, até na rua eram batizados com o Espírito Santo num ponto de pregação, e eram levados para casa, falando em línguas estranhas, porque não conseguiam voltar, porque uma das coisas que fica claro para o crente que é batizado com o Espírito Santo, é exatamente as línguas estranhas, e nesse dia, o Espírito Santo controla os seus órgãos da fala. É assim que nós falamos, teologicamente. Fenômeno da glossolalia. Ele vai controlar mesmo, você vai querer dizer aleluia, mas vai sair gemidos inexprimíveis no dia que um crente é batizado com o Espírito Santo. Senhores, quanto mais um crente fala, mais ele edifica a si mesmo. Uma das coisas assim que estava me deixando saudade, quando nós retornamos e viemos participar aqui direto na Igreja Matriz, estava me deixando saudade, era ouvir pessoas falando em línguas estranhas em culto público. Estou sendo muito sincero com os irmãos. Porque isso está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais escasso. É o batismo com o Espírito Santo por indução. As pessoas, a língua está vindo na sua mente, fale o que vier na sua mente. Isso não existe, você não fala o que vem na sua mente, você fala o que o Espírito Santo concede que você fala. É milagre, senhores, é extraordinário. Só que era para ser rotina. Então a Bíblia atribui o Espírito Santo como um espírito de oração, por quê? Porque ele vai interceder por você. Então, fale em línguas estranhas. Porque quando você estiver falando em línguas estranhas, você vai estar edificando a sua própria vida. Fale em línguas estranhas, porque o Espírito Santo vai estar intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E vai estar rogando ao Pai necessidades que você precisa, e você nem sonha que vai precisar lá na frente, mas o Espírito Santo é onisciente, ele sabe, e ele vai em sua busca do futuro para te dar livramento.
Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos livrar, senhores, de todos os males, que possamos viver o Espírito Santo como pessoa em nossa vida, viver como pessoa divina, viver como Deus em nossa vida. Que nós possamos, se algum de nós precisa resgatar esse valor, que isso aconteça o mais rápido possível. Pode acreditar. Porque quando a maioria de nós falávamos mais em línguas, nós éramos mais felizes. Quantos podem dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo? Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Emanuel reassumindo aqui. E a semana que vem estaremos falando sobre símbolos do Espírito Santo. Há mais nome, mas o objetivo é dar um ensino básico para os irmãos, e os irmãos se preocuparem em muito mais do que buscar o conhecimento, também resgatar esse valor da pessoa do Espírito Santo. É uma benção, né, irmão?